Olá, caminhos da educação, diálogos culturais de hoje. A gente vai conversar com o nosso querido Raí Mota, secretário de Educação e Cultura do município de Cruz. Então, Raí, obrigado pela sua participação no nosso programa. E eu queria que você começasse aqui o nosso podcast, nosso bate-papo, falando um pouco sobre a sua trajetória. O que você poderia nos contar sobre a sua trajetória na educação, como essa jornada, como foi a sua jornada e que levou a você a se tornar um secretário de Educação e Cultura? Bom, é uma alegria estar participando e ter essa conversa com vocês. Falar de educação, falar de cultura, sempre é muito bom. É o que me move, né? Você começa perguntando como que a gente passou a trajetória para chegar até ser secretário de Educação, né? A minha formação, eu digo sempre que a minha formação, primeiro é uma formação rural, né? Eu nasci campo, né, na zona rural. E eu acho que até os meus 18 anos eu trabalhei na agricultura, estudava e trabalhava na agricultura. Né? Mas assim, acho que a minha mãe sempre via que eu gostava muito de educação, assim, de estudar. Ela percebia isso e realmente eu era um bom aluno. Assim, não era CDF, mas me esforçava bastante para tirar boas notas. Né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito enquanto estudante é que a gente, naquela época, não tinha muita distração. Então, como não tinha muita distração, e a gente está percebendo hoje isso, todo mundo está distraído pelas tecnologias, como no meio rural, onde eu nasci, nem tinha eletricidade, né? Então, acho que os livros ali, os trabalhos que a escola passava, eu sempre adiantava, né, as atividades. Eu estava sempre à frente, tipo, se o professor fosse dar uma matéria na próxima semana, eu já fazia as tarefas antes, né? Eu já chegava na escola preparado, assim. E aí a professora pedia para eu ajudar os estudantes, então eu ficava ajudando a professora, né? Assim, ajudando os meus colegas dentro. Tinha algumas disciplinas que talvez eu fosse melhor que alguns professores naquelas disciplinas. E então meus irmãos todos praticamente tinham ido para São Paulo. Minha mãe não queria que eu fosse embora também, queria que eu ficasse aqui. Então ela disse, olha, eu não quero que você vá, quero que você continue estudando. Então, né, a gente não tinha, eu queria me formar professor, assim, o que tinha mais fácil naquela época era a formação para ser professor, que tinha um colégio das irmãs. Então a gente teve que morar em Cruz. Lá eu ganhei uma bolsa pela prefeitura para estudar no Colégio das Irmãs, fiz o pedagógico. Logo em seguida fiz o vestibular na UVA, né? Passei no vestibular e fui estudar pedagogia. Depois fui na prefeitura atrás de emprego para professor e me deram, o emprego que tinha na época era para ser diretor de escola. A secretária de Educação era Ascor Rocha e ela me deu esse desafio e eu topei. E a partir daí, então, foi uma, assim, depois da direção da escola, eu fui para a Secretaria de Educação, depois eu trabalhava na secretaria e trabalhava como professor do Estado, aí fui convidado para trabalhar na CRED, na regional, teve um concurso para pedagogo, né, em Cruz, eu fiz o concurso e fui aprovado, e aí em 2004 eu fui chamado para trabalhar na secretaria. E em 2005, né, em dezembro de 2004, o seu Jonas se elegeu prefeito, em 2005 ele assumiu, e aí me convidou para estar à frente da Secretaria de Educação, que foi um grande desafio. Não sei como é que eu tive coragem de aceitar esse desafio tão grande, e já são, então, esse ano completam-se 20 anos, né, como secretário de Educação. Bom, trajetória muito bonita, cheia de significados, né, cada momento, cada retalho aí dessa sua vida, né, como secretário. Sabemos que você foi secretário já de Cruz, Bela Cruz e Jijoca. Nessas suas andanças aí por essa cidade, quais foram os seus maiores desafios enquanto secretário de Educação? Eu acho que, assim, quando eu comecei aqui em Cruz, assim, o grande desafio era a questão de alfabetização, né? Então, nós fizemos um projeto que chamava
Educar para Valer, Alfabetização para Valer, o nome do projeto que a gente implementou naquela época. E quando em 2007 o governo avaliou as crianças no estado, nós ficamos em terceiro lugar no estado do Ceará em alfabetização, né? Acho que sempre foi perceptível isso para nós, enquanto equipe, né? Que primeiro a gente precisa ter uma boa base. Então a alfabetização é uma coisa primordial que, se a gente não fizer bem essa base, vai dar problema lá na frente. Então acho que isso foi um grande acerto, né? Que eu sempre tive, e quando eu fui, então, aí fiquei 7, 8 anos, né, em Cruz. Depois eu tive uma experiência rápida em Bela Cruz, uma experiência de 8 meses, mas não consegui me adaptar muito a forma de trabalhar era bem diferente do que a gente fazia em Cruz. Então eu pedi ao prefeito para não ficar mais, né, sair. Fui convidado imediatamente para dar uma consultoria em Itarema, né? Então fui ser consultor do secretário lá em Itarema. Em Itarema eu fiquei 4 meses, aí fui convidado para ser secretário em Jijoca, né, de Jericoacoara. Então fiquei 3 anos lá em Jijoca de Jericoacoara e aprendi muito com os educadores de lá e levei também os nossos conhecimentos que a gente tinha aqui. Em 2017 a gente volta para Cruz, estamos até agora, final de 2024, né? Sempre pensando nessa, acho que um tripé de olhar a formação dos professores e diretores, acho que isso, alfabetizar, olhar para a formação, definir bem um currículo, né, do que as crianças precisam aprender. Acho que é coisa bem óbvia, mas é necessário a gente ver o que a criança precisa aprender, o adolescente precisa aprender em cada ano, em cada mês. Então, essa definição e as avaliações. Eu acho que a gente precisa medir se os meninos estão adquirindo aquelas competências que a gente havia planejado. Então, acho que quando a gente faz isso... E tem uma outra coisa que é material didático. É preciso que a gente tenha material didático e enquanto Secretaria de Educação, nós conseguimos, enquanto equipe, elaborar materiais além dos materiais que a gente recebe do Ministério da Educação para complementar o trabalho dos professores. Então, dar suporte aos professores para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Penso que isso foram acertos que eu fui fazendo, não só eu, mas sempre com as equipes ao longo dessa trajetória. A gente percebe que você, enquanto secretário, você tem esse cuidado, né, tem esse olhar de ter a alfabetização na idade certa, de ter as crianças, principalmente segundo ano, todas alfabetizadas. Foi até uma meta que você tem lançado no seu trabalho, no seu projeto de secretaria. E nós sabemos que Cruz foi destaque, é destaque, tem se destacado no IDEB, como foi a nível nacional, tem se destacado na alfabetização. Então eu queria pedir que você compartilhasse para que alguma prática, que eu sei que são muitas as práticas exitosas, que levou a todas essas premiações que as escolas receberam, Prêmio Escola Nota 10, alfabetização, IDEB, alguma prática, algum exemplo de práticas exitosas que possam inspirar a outras regiões, outras cidades, outros secretários de educação de outras regiões. Essa é uma boa pergunta, Cleito. Agora saiu o resultado recentemente de alfabetização, por exemplo, né? No estado do Ceará, dos 184 municípios, nós somos o 17º município no ranking da alfabetização. No Brasil, nós estamos na posição 70, né? São mais de 5.570 municípios, nós estamos entre os 70 melhores municípios em alfabetização. No IOEB, nós somos o segundo colocado no Brasil. Os nossos dados de IDEB, como você disse, também são referências. Então, assim, na pergunta anterior, eu já tinha explicado um pouco sobre isso, sobre as práticas, né? Mas tem umas práticas recentes que a gente desenvolve que o Brasil todo está, assim, copiando, vamos dizer assim, que a gente tem apresentado pelo Brasil, que são na alfabetização. Acho que o que orgulha muita gente, a nossa criação, é o alfabetômetro, né? Uma forma da gente medir a temperatura da alfabetização das crianças todos os meses, e isso vai impulsionando para que as crianças possam concluir o final do segundo ano todo alfabetizado. Acho que essa foi uma sacada muito, muito original
que começou aqui em Cruz. Uma outra coisa interessante que tem em Cruz, que está indo também, a gente está espalhando pelo Brasil, é a rotina dos diretores e coordenadores pedagógicos. Então, como que os diretores melhoram a sua produtividade a partir de rotinas, né? Eu acho que elaborar essas rotinas também tem sido, o que a gente tem feito em Cruz tem sido levado para fora do nosso município, né? E eu acho que outra coisa que a gente poderia destacar seriam as estratégias de formação. Acho que a gente tem estratégias de formação bem inovadoras, né? Enquanto os vários municípios só trabalham a formação coletiva, que é aquela formação para 50 professores no auditório, por exemplo, nós, além disso, a gente tem as mentorias, que são formações personalizadas, que é feito em grupos pequenos, né? Eu acho que isso dá margem para aquela formação maior e tem contribuído muito para melhorar, para que os professores de Cruz tenham mais repertório, né? E, consequentemente, todas essas ações, juntamente com os materiais didáticos que são elaborados pela equipe da secretaria e que chega em todos os estudantes, então não tem distinção entre quem é da sede, quem é da zona rural, todos os estudantes recebem materiais, e materiais bem elaborados, né, atualizados. Eu acho que tudo isso são práticas que podem ser copiadas, né, e implementadas em outras redes. Bom, falando agora, Raí, de talentos, de habilidades, penso eu que seja um outro marco na sua carreira, e foi quando você foi convidado para participar da Rede de Talentos da Educação da Fundação Lema. Então, eu queria que você convidasse, ou que você compartilhasse conosco, que impacto essa experiência teve na sua vida enquanto secretário, enquanto Raí, como pessoa. Realmente, ir para a Rede de Talentos da Educação da Fundação Lema, para mim foi um divisor de águas, né, assim. Então, foi um processo seletivo, né? A Fundação Lema abria processo seletivo para quem quisesse se inscrever, para quem tinha projetos para serem considerados talentos da educação. E eu me inscrevi, né, apresentei projetos que a gente desenvolvia e nós fomos escolhidos, né? Eu me lembro que tinham 500 pessoas inscritas no Brasil e foram selecionados 25, né, talentos na época, 2016. Então, e a partir daí eu então comecei a ter uma rede de contatos com pessoas do Brasil inteiro lá em São Paulo, porque havia os encontros, todos os anos há o encontro anual da Fundação, e tem pessoas do Brasil inteiro que estão trabalhando, que estão desenvolvendo projetos na área educacional. Então, através da Fundação Lema, por exemplo, eu pude conhecer como é que era a educação da Suíça, como é que era a educação de Singapura, como era a educação de outros municípios brasileiros que funcionava super bem. E tudo isso me ajudou a aumentar o meu repertório de práticas, de saberes, né? Dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, eu passei a conviver com pessoas com uma régua maior. Então, acho que isso me fez eu entender o meu mundinho, que era muito fechado, e não, tem um mundo maior que você pode se expandir. Então, isso foi a fundação que proporcionou através dos contatos que a gente tem dentro da rede. Aí, quando a gente fala de secretário de Educação e Cultura, como é o caso, né, nós temos situações que essas pastas são separadas, mas a gente percebe que quando foi o seu período de gestão, elas sempre estavam juntas, Educação e Cultura. Na sua opinião, qual a importância dessa conexão, dessa ligação entre cultura e educação no processo de ensino-aprendizagem? Eu acho que, assim, são duas áreas, né? Educação e cultura acho que são quase irmãs siamesas, né? Eu acho que elas se complementam muito, porque educar, quando a gente fala em educação, a gente está falando no processo de humanização, de cultura, de cultivar, né? Algo, né? Então, eu acho que isso possibilita uma capacidade de pegar as escolas também para fazer isso, de estar junto com as escolas, sobretudo, por exemplo,
nos festejos juninas, essas coisas todas, mas em termos de cultura, a gente tem um grande problema em relação à educação, que é a questão de financiamento. A educação, você consegue ter um financiamento que é capaz de você desenvolver muitas ações. Ao contrário da cultura, a gente ainda não tem esses financiamentos. Por último, por esses últimos anos, é que nós tivemos aí leis como a Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, né, que são recursos que vêm para fomentar os projetos, né, dentro que não são relacionados muito só à educação. Então, eu acho que isso são ganhos significativos, né? Eu acho que o país, os estados e municípios precisam realmente olhar mais para essa área, mas eu, assim, eu ainda me sinto muito devedor nessa questão do desenvolvimento da cultura. Acho que a gente poderia fazer mais, né? Nós temos o exemplo de uma coisa, um patrimônio nosso no nosso município, que é a banda de música, que tem 35 anos, né? Acho que se a gente for olhar o que mais teve constância nesse tempo todo foi a nossa banda de música, que tem a escola de música, aí vem a escola de música, onde os meninos, né, através, muita iniciativa do Jorge, né, e da equipe, para que os meninos possam aprender músicas, né, novos instrumentos, ensinar os outros. Eu acho que Cruz tem um celeiro muito grande em relação a isso, né, e agora eu acho que a questão da escola de tempo integral, que talvez é uma coisa que a gente pode falar lá na frente, pode ajudar muito também nessa parte cultural. Eu acho que quando a gente tiver escolas em tempo integral, isso vai abrir mais tempo para a gente desenvolver as crianças, os adolescentes nessa área, né? Mas eu acho que ainda é pouco o que a gente faz em relação à cultura. Mesmo estando junto com a educação, eu me sinto ainda muito devedor em relação a isso. Bom, falando agora sobre inovações, a gente estamos vivendo uma pós-pandemia, né, 2020, 21, 22, nós tivemos que ficar recluso, então foi onde aflorou muitas inovações tecnológicas dentro da área da educação. Professores precisaram se autocapacitar para serem mestres em usar as tecnologias para atingir as famílias e os estudantes. E aí eu queria ouvir de você, que inovações você acredita hoje ser indispensáveis para dentro do processo ensino-aprendizagem, e já pego aqui o outro gancho, o que os nossos gestores, professores podem estar buscando para implementar as suas aulas, as suas atividades educacionais dentro de uma escola. Muito bom isso. Eu acho que tem duas coisas que talvez são duas tecnologias que foram inventadas há muito tempo e que nós precisamos, quando se fala muito de inteligência artificial, a gente tem que ter cuidado, né, para não esquecer das coisas que funcionam, né? Eu sempre falo isso. Então, acho que a escola, ela precisa ensinar muito bem a escrever e a ler. Sabe, assim, quando a gente vai para pesquisas internacionais e mostram os dados dos estudantes no Brasil, por exemplo, a avaliação internacional dos estudantes, que é o PISA, que ele avalia os alunos de 15 anos, o Brasil, dos 57 países que participam da avaliação, o Brasil sempre, eu brinco que o Brasil sempre leva uma pisa, né? Porque ele fica sempre nos últimos lugares. Um dado que saiu agora, por exemplo, foi sobre criatividade, né? Como que os alunos brasileiros foram avaliar a criatividade dos alunos dos 57 países. E o Brasil ficou em 47º lugar. Ou seja, nós não ensinamos os meninos a serem criativos, né? Isso é algo que a gente precisa repensar enquanto escola. Mas ensinar o básico, quando vai para a leitura e a matemática é a mesma coisa, o Brasil não se sai bem. Então a gente tem que ensinar o básico, que é escrever bem, né, e ler muito bem. Então essas duas coisas, elas precisam serem olhadas com muita atenção. São duas tecnologias antigas, mas que é preciso que a escola faça um movimento para que a gente consiga fazer isso bem. Porque se não fizermos isso bem, o restante não funciona. Mas quando a gente vem para o
para tecnologias atuais, essa questão, por exemplo, de inteligência artificial, uma das coisas que a escola vai ter que trabalhar muito, que isso está mexendo muito com a gente, é a questão das fake news. Então nós temos aí a inteligência artificial que vai pegar a minha voz e vai pega a minha voz e transforma ela em um outro conteúdo, com a voz do Raí, aí vamos dizer que você pode soltar um áudio dizendo que é meu, sem ser eu que fiz o áudio, porque a inteligência artificial já é capaz de fazer isso. Então, eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito com os estudantes essa capacidade de análise, né, dos discursos, das notícias. Hoje você publica alguma coisa na internet e aquilo vira verdade, é uma versão de uma pessoa, ela fala algo e toda a sociedade acha que aquilo é uma verdade. Então, é um desafio que a gente está tendo hoje, que a gente vai ter cada vez mais que trabalhar dentro das nossas escolas, na formação dos nossos estudantes, e, inclusive isso na nossa escola de tempo integral, que é uma experiência que a gente tem, né? Tem dos conteúdos, vamos dizer assim, são experiências digitais, onde os estudantes trabalham sobre isso, né? Aprender um pouco sobre tecnologia, mas também entender como que funciona os algoritmos, por exemplo, tudo aquilo que eu vou pesquisando vai selecionando e eu vou entrando numa bolha. É uma grande preocupação, porque senão se eu fico nessa bolha, eu não expando a minha consciência. Então tem muitos aspectos éticos, aspectos morais em relação ao uso da tecnologia. Ela tem ajudado bastante, né? Por exemplo, os grupos do WhatsApp, né? Que na pandemia ajudou bastante os professores, foram os grupos do WhatsApp, todas as escolas têm os seus grupos do WhatsApp. Eu acho que isso é louvável e que essa comunicação se torna mais rápida, mais eficiente entre os professores, entre a direção e os pais. Então é um ponto que eu acho muito favorável a isso. Mas eu acho que é o seguinte, em relação ao pensamento da criança, nós temos que ter muito cuidado, pedagogicamente, quando se pensa em tecnologia, nós temos que aprender com a tecnologia. Eu vou dar um exemplo. A minha filha, ela foi para o médico em Fortaleza, ela foi no hospital que o primo dela estava internado, e lá ela conheceu um coleguinha do meu sobrinho, primo dela, né? Então, estava lá no quarto esse colega, e lá ela foi visitar o primo e conheceu esse menino. E quando chegou no outro dia, lá em casa estava a Melinda, ela estava jogando no celular com esse menino que conheceu no hospital que o primo estava internado. Olha só, eu fiquei pensando, né, assim, você consegue fazer jogos que você joga em duplas. Você tem jogos que faz jogo em grupos. E a escola está muito ainda no aluno fazendo as coisas sozinho. E a possibilidade da escola aproveitar a linguagem dos jogos para adaptar, porque os jogos trabalham em cima da dopamina, né, que é um hormônio, uma molécula do desejo, né, que me faz desejar alguma coisa e conquistar alguma coisa. E eu acho que nós precisamos aprender como se programa jogos, para que os professores precisam aprender muito como é que um jogo funciona, para que ele possa adaptar a forma que o jogo traz para a sala de aula, para que as crianças não sintam muito tédio, porque como o cérebro deles estão muito programados na forma de jogos eletrônicos, quando ele chega na escola, ele acha muito, muito tédio, porque é muito diferente dos jogos. Então, é um desafio muito grande que nós, enquanto educadores, precisamos pensar como é que a gente leva essa linguagem para dentro das salas de aula. Bom, falando agora sobre formação de cidadãos, como é que a cultura e a educação elas podem contribuir para que a gente possa ter cidadãos críticos e participativos? Eu penso que, assim, a função da escola, né, essa é a função básica da escola, assim. Nós temos que apresentar o mundo para as crianças e para os adolescentes. A gente precisa apresentar o mundo para elas.
para que elas conheçam o mundo da história, o mundo da geografia, o mundo da matemática, mas que elas sejam capazes de interferir nesse mundo, né? Elas tenham a capacidade de criar um novo mundo, né? Então, se a gente não faz isso enquanto escola, nós não estamos cumprindo o nosso papel, né? Então, eu acho que os tempos que nós temos são muito curtos para dar conta de muita coisa, porque hoje pede-se muito mais de um ser humano no século XXI do que se pedia há 50 anos, né? Então, hoje, o que se pede que um ser humano seja capaz de... são muitas informações, são muitas descobertas, e acompanhar tudo isso vai exigir realmente que a gente tenha um pensamento mais apurado, né? Agora, eu me preocupo muito com essa questão da cidadania e a cultura contribuir à educação em relação a um pensamento crítico. É importante ter um pensamento crítico, mas é importante também a gente pensar em como é que a gente consegue também a questão dos deveres, sabe, Cleiton? Eu acho que nós estamos vivendo um período em que se cobram muitos direitos. Sim, é importante termos direitos, mas eu sinto falta muito dos deveres. Eu acho que temos que colocar na balança. Assim como a gente pensa nos direitos, precisamos pensar nos deveres. E tem uma coisa que eu vou dar um exemplo assim, de exemplo de não cidadania, né? Todos os dias eu ando de bicicleta, né? São 7 horas da manhã, depois de deixar os filhos na escola, eu vou pegar a bicicleta, vou dar uma volta de bicicleta ali naquela avenida que tem uma ciclovia. E para 2 motivos, né? Pegar sol, vitamina D, e eu pego o sol e ao mesmo tempo você se movimenta. Esses dias eu estava lendo que você andar de bicicleta melhora o cérebro. Interessante isso. Que você fazer o movimento da bicicleta, isso melhora a sua cognição. Então previne Alzheimer, essas coisas, e melhora a sua capacidade cognitiva. Então faça as 2 coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Você vai na ciclovia e vem motos. As motos saem, elas têm existem duas vias, né? E eles simplesmente não andam na via, vem para a ciclovia. Hoje mesmo vi um cara assim, quase que ele me atropela. Então assim, é uma falta de educação, é uma falta de cidadania, ou seja, ali é uma ciclovia para andar aos ciclistas, né? E a pessoa vai por uma questão de se sentir mais confortável, né? Porque quando a gente vai analisar as coisas, todo mundo está atrás de conforto. Todos nós queremos conforto, né? Queremos prazer, queremos felicidade. Isso é da gente, a gente atrás disso. Então, quando o cara sai da moto, da via dele e vai para cá, porque aqui é mais confortável, porque aqui é feita de bloquete e aqui é paralelepípedo. Aqui tem mais trepidação. Mas nós precisamos ter essa consciência de que é preciso, né, eu respeitar as leis, respeitar as regras. E são nos mínimos detalhes. E eu acho que esse é um exemplo que eu estou trazendo do quanto a gente no dia a dia não vê as pessoas praticando a cidadania. Falando agora, Raí, futuro e visão a longo prazo. Na sua visão, quais são os principais desafios da cultura e da educação brasileira e quais são as suas perspectivas ou expectativas para esse futuro da educação do Brasil e da cultura? Eu vou começar pela cultura. Eu penso assim, nós estamos com muito mau gosto, sabe, em relação às artes. Qualquer coisa é arte. E para mim, qualquer coisa não é arte. A arte tem que ter significado, sabe? Eu preciso olhar uma obra de arte, seja uma música, seja uma pintura, um desenho, e extrair daquilo ali algo que signifique, que me ensine alguma coisa, que me ajude a ter uma introspecção, que me eleve. E tem umas coisas hoje, sobretudo a música, eu vejo que os adolescentes estão ouvindo muito esses MCs, né? Esses MCs é uma moda deles, né? E
é um ode, eles querem, eles honram muito o luxo, a questão do sexo muito explícito nas letras das músicas, e isso é uma vibração. Então eu estou me alimentando de algo que não vai fazer bem para o espírito, né? Então cultura, a boa cultura, ela está muito ligada à elevação. Então quando eu escuto uma boa música, isso me eleva, então me coloca numa outra frequência. E a qualidade das músicas que as pessoas estão consumindo, ela é de baixo nível, né? Ela leva muito a gente a não elevar a consciência, então, para não dizer outra coisa, né? Então, eu acho que é um desafio em termos de país, o que faz sucesso, o que dá dinheiro, vamos dizer assim, o que mais aparece nas mídias são esse tipo. Nem sempre foi no passado teve, mas eu penso que agora a gente baixamos o nível mesmo. Basta você escutar uma música da maioria desses pessoal aí, desses MCs aí que existe no Instagram, sendo influencer, né? Saiu uma pesquisa dizendo que 75% dos jovens do Brasil querem ser influencer. São os influenciadores. Então as pessoas dizem assim, eu produzo conteúdo. E quando a gente vai ver o conteúdo que essas pessoas estão produzindo, meu Deus do céu. Então, a área digital, ela tem os seus aspectos importantes, que eu posso ter um canal. Então, cada pessoa pode ter o seu canal hoje. Eu, por exemplo, tenho um Instagram que praticamente 2.000 pessoas me visualizam tudo aquilo que eu posto, né? Então, eu preciso ter uma responsabilidade sobre isso. E o que a gente tem observado é que a maioria das pessoas tem utilizado as redes sociais, né, para culturalmente baixar o nível em termos de vários aspectos do ser humano, né? Então, eu queria, nesse aspecto, é um desafio da questão cultural. Eu acho que fazer o resgate é preciso sempre olhar para o que se faz, né? Eu estava conversando com meu pai, por exemplo, que a gente tem aqueles caçoar de carregar mandioca, transportar mandioca, né? E que as pessoas não tem mais pessoas que sabem fazer aquilo. Então, assim, até os objetos, assim, a gente está perdendo. Então, nós estamos perdendo muitas coisas feitas artesanalmente, né? Porque as pessoas mais novas não querem aprender não querem aprender aquilo, né? Então, eu acho que tem desafios na cultura, estamos perdendo muita coisa, desde coisas físicas ao artesão ali, aqueles objetos, a questão de quadros, da pintura, da música, etc. Na educação, nós temos uns desafios enormes atualmente, muitos desafios. Eu acho que um desafio, por exemplo, é a inserção o alto número de crianças com deficiência nas escolas. Não que isso não seja direito, elas têm o direito de estarem ali, mas me assusta muito o número de crianças com deficiência chegando à escola e que nós precisamos dar conta disso para que elas convivam com as outras crianças, mas a gente se sente muito incompreendido por alguns pais que ainda não entendem que isso é importante para as crianças, ter esse contato com as outras, e ainda o nosso saber, né? Nós estudamos numa faculdade que não nos ensinou a trabalhar com crianças que apresentam essas dificuldades, todas essas deficiências. E agora nós temos que aprender isso. Então, eu acho que é algo que me preocupa. Me preocupa também, assim, a formação dos professores, feitas todas online. O Ministério da Educação agora barrou isso, foi uma coisa muito boa. 50% das formações terão que ser presenciais e 50% pode ser à distância. Ficou bom nesse nível aí, mas tem chegado professores para nós com muita deficiência de práticas, de saberes, né, de conhecimentos que a universidade não formou bem. Então, isso é um ponto e nós vamos ter dificuldade também de professores na área de português e matemática, já estamos tendo. Então, são desafios que eu vejo
para o futuro, assim, começando para o futuro, mas já estamos nisso daí que a gente precisa. E a outra coisa é adaptar a linguagem, que eu já falei, dos jogos para a escola, a linguagem do digital, para que as crianças possam não sentir tanta diferença com aquilo que elas veem na casa delas no celular, com o que elas veem na escola. Raí, para encerrar, que é o nosso bate-papo, nós sabemos que uma sociedade, para se formar justa e consciente, desenvolvida pela educação e pela cultura, ela precisa participar de pessoas ligadas ao processo, seja professores, seja os próprios estudantes, seja as famílias, porque tem que existir essa parceria muito grande. Então eu queria que você deixasse aí a sua mensagem, enquanto secretário, enquanto pai, enquanto palestrante, que a gente vê você passando, né, vivendo outros desafios, outras experiências. Então, acredito eu que você tem uma bagagem muito grande, e é como você disse, quem lhe acompanha pelas redes sociais sabe do cuidado que você tem de promover, de produzir bons conteúdos, que venham a somar não só para a nossa prática enquanto educadores, mas também enquanto pessoas. Então, eu queria que você encerrasse aí o nosso bate-papo, deixando aí sua mensagem para todo mundo, mas principalmente para o pessoal ligado a esse processo da educação. Eu penso que nós precisamos, cada vez mais vai ser desafiante formar outras pessoas, formar seres humanos, né? Porque, infelizmente, a gente tem percebido que há uma terceirização muito grande do cuidado, do educar. Muitas famílias têm terceirizado isso, colocado isso para a escola, acha que não é a função dela, e é preciso, né, já tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A escola sozinha não vai dar conta, mas a gente sente, enquanto educadores, que estão colocando muito essa responsabilidade para a escola. Tudo tem que ser a escola que tem que dar conta. E a escola não foi feita para isso. A escola foi feita para ensinar os conteúdos, né, para que a gente possa se informar, educar os meninos a partir de conteúdos, a partir de um currículo do português, da matemática, da história e da geografia. Então, quando a escola, quando não se faz isso na família, na sociedade também não colabora, porque todo mundo pode ser um educador, e a carga fica maior para os educadores, né? Então, eu penso que nós precisamos, enquanto educadores, cuidar muito da gente para dar conta dessa tarefa, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Da mente, das nossas emoções, da psique, e cuidar do nosso espírito. Acho que são esse tripé que vem lá da Grécia Antiga. Eu penso que se a gente não cuidar desse tripé para poder dar conta do desafio que é educar nos dias de hoje, nós sofreremos muito, sabe? Haverá muito sofrimento e poderemos desistir da missão, não é? Então, às vezes eu mesmo me desanimo, né? Tipo, a gente leva cada porrada, né? Leva cada pancada, assim, de algumas coisas que acontecem hoje no mundo e que, às vezes, isso desanima a gente, né? Na nossa caminhada. Mas por isso que a gente precisa estar fortalecido nesses aspectos para seguir a nossa missão, né? Eu acho que cada educador tem eu digo sempre nas minhas palestras que assim, que nós temos uns pontinhos lá no céu, penso eu, porque nós estamos contribuindo com a criação, né? Eu sempre digo assim, um dentista, ele é importante para a sociedade, ele limpa o dente, ele cuida dos dentes, é uma profissão maravilhosa. Agora, um educador é diferente, um educador forma um outro ser humano, né? Então, eu penso que essa dádiva, eu quero que todos os educadores, né, acho que serão bem recebidos ali, porque são pessoas que estão ajudando na criação, né, de outro ser humano, desenvolver outras pessoas. E essa missão, ela não é fácil, né? Ela não é fácil, mas para a gente fazer ela bem feita, nós precisamos
que eu digo que assim, que nós somos profissionais da aprendizagem, né? Então, enquanto profissionais da aprendizagem, o que vai ajudar muito a gente na nossa missão é aprender. Aprender todos os dias. Assim, todos os dias a gente tem que estar estudando, lendo, ouvindo um podcast, ouvindo uma palestra. Então, eu queria muito que, nesse final, assim, a gente pensasse sobre isso, de nós termos uma mente de aprendiz, que a gente não deixasse a nossa inteligência com fome, que a gente procure sempre estar se alimentando de coisas boas, da boa música, da obra de arte que nos eleva, né? Então, fazer essa junção entre as coisas boas da cultura e a educação para a gente ficar bem, para a gente ajudar os outros. Eu queria aqui agradecer a participação do nosso querido Raí Mota, secretário de Educação e Cultura de Cruz, e esse foi o nosso Caminhos da Educação, Diálogos Culturais com Raí Mota.